Fala galera, tudo bom com vocês? Estou gravando uma Aqui Fala que já faz muito tempo que eu não gravo aqui pra vocês. Me perdoe a câmera, não sei, ainda tô nessa adaptação dessa minha nova câmera. Resolvi colocar ela aqui em função, em prática, mas não sei se a resolução vai ficar tão ok. Então ainda tô em testes contínuos. Mas vamos que vamos. Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, deixa sua inscrição aqui no canal da Raga pra você nunca esquecer nenhuma novidade por aqui, vai. E já ativa, claro, o sininho pra sempre receber as notificações dos vídeos que entram aqui no canal. E também, claro, não deixa de seguir lá nas minhas redes sociais, que é Raca Minelli. Eu sempre bato papo com vocês, a minha interação é maior. Acaba sendo maior que aqui, lá no Instagram, que é tipo full time, 24 horas pra vocês. Então, eu ia gravar um vídeo. Na verdade, eu nem ia gravar nada, né? Eu ia fazer uma maquiagem, mas aí resolvi ligar a câmera aqui e começar a bater um papo com vocês. Já fazia tempo que eu não gravava nem maquiagem, nem uma Aqui Fala. Vou começar hidratando a minha pele com esse produto aqui da Neutrogena. É o Hydro Boost, que ele é maravilhoso pra hidratar a pele. E isso é uma coisa que eu aprendi no decorrer do tempo, depois de muito tempo de tutorial de maquiagem, a hidratar mais a minha pele para prepará-la pra maquiagem. Mas o que eu ia falar não é sobre isso, e sim sobre mães, filhos, maternidade, né? Eu gosto muito de falar a respeito disso, porque eu acho que a cada dia que passa eu aprendo mais. E erro, como todas as pessoas, como todos os humanos, a gente erra, mas o importante é que a gente aprenda com os nossos erros, não é mesmo? Vou usar os pincéis da Real Love, que eu tanto amo e que eu já mostrei pra vocês lá no meu Instagram. Eu gosto muito desse aqui, que é a linha Rose Gold da Real Love, mas tem a nova deles, que é essa aqui, ó, que tem um cabozinho com glitter, que é muito maravilhosa. Avião, me perdoa, sabe? Hoje é dia dos pais, tô me maquiando pro dia dos pais, vamos lá na minha irmã, então uma maquiagem super leve mesmo. E esse daqui, gente, pra quem gosta de pincel bom, bonito, barato, eu super indico. Eu vou usar o restinho da base que eu tenho da Makeup Forever, tenho que usar essa base, que ela já tá aqui há muito tempo. Ela tá até um tom mais escuro que a minha pele, mas vamos que vamos, é uma coisa bem básica assim, sabe? Mas enfim, eu vim falar sobre... Quem acompanhou aqui no canal deve ter visto o vídeo, inclusive vocês adoram drama, porque os vídeos de drama vocês assistem, mas o resto vocês não assistem, não vão entender. Mas é sobre a viagem que eu fiz com o Davi pro Beto Carreiro, que inclusive foi muito boa. Eu super indico pra quem quer levar a criançada pra se divertir. É um parque que me surpreendeu pela qualidade, pela organização, pela limpeza, enfim. E eu mostrei pra vocês, compartilhei os momentos difíceis. Na verdade, o que acontece? Quando eu resolvi nessa viagem, eu prometi pra mim mesma, era uma viagem pro Davi, que eu queria me dedicar a ele, e eu prometi pra mim que eu não ia me irritar com nada, pelo menos eu ia evitar que eu ia me irritar, né? Eu falei assim, eu sou uma pessoa que eu acabo me estressando muito fácil, gente, por incrível que pareça. Eu tô na minha terapia, isso é um assunto que eu vou falar mais pra frente, por isso que eu ainda não comecei a falar a respeito disso. Pra quem me acompanhou desde o começo do ano, viu uma crise que eu tive. Eu ainda não tô preparada muito pra falar a respeito disso, mas enfim, eu sou uma pessoa que eu me estresso muito rápido, né? Na verdade, eu não vivo a vida muito leve, como eu deveria viver. E isso, claro, que influencia na educação que eu dou no Davi. Eu sou bem rigorosa, exigente, e às vezes eu esqueço que ele é apenas uma criança. E como eu compartilho toda a realidade da minha vida com vocês, e a vida real mesmo, a vida real de mãe, tiro aquele glamour do que muitas pessoas compartilham, que acham que é tudo maravilhoso, e não é. Ser mãe é muito complicado. Educar é mais complicado ainda do que você trocar uma fralda, do que você acordar de madrugada pra dar de mamar. É muito mais complicado. Vou usar esse corretivo aqui da Maybelline, e eu vou usar com a esponjinha da Marina Sade, que simplesmente amo ela de paixão. Comprei ela depois de ouvir muita gente falando bem. Adorei essa esponjinha super, inclusive pra espalhar a base, tá? É porque dessa vez eu espalhei bem de leve com o pincel, mas eu super curto essa esponjinha pra espalhar a base. Vou espalhar o meu corretivo aqui. Enfim, eu compartilhei com vocês momentos de birra, momentos de dificuldade nessa viagem. Claro que tudo começou por um estresse da viagem, né? Não com o Davi. O fato de eu tentar viajar, não aceitar a documentação, e aí eu me estressei, porque eu falei, gente, como assim? Eu sou estressada, já começo assim, a ficar louca, sabe? Já perco a paciência, né? E aí eu me estressei com a companhia aérea, porque eu tinha me informado sobre a documentação, eles não deixaram embarcar. Então tudo começou. Se você não assistiu esse vídeo, coloca aqui Marcelito pra você assistir o vídeo e entender o que eu tô falando.
Então tudo começou com estresse já externo, né, e que influenciou, claro, na minha atenção ali com as crianças, porque a gente viajou, eu viajei com uma amiga minha e com o filho dela, Dudu, que tem 10 dias, é mais novo que o Davi, e assim, eles são super amiguinhos e a gente queria fazer algo pra eles, né. Então já começou aí. E o Davi, ele fez umas birras a qual ele não fazia. Claro que cada fase é uma fase, cada criança é uma criança, eu sempre deixo bem claro a respeito disso e cada mãe é uma mãe. Por mais que a gente queira compartilhar nossa experiência, a gente não pode julgar ninguém. Cada um sabe o que faz da sua vida, né? Você poderia fazer diferente, mas você não pode julgar a outra porque você não tá na pele da outra. Seja o que for. Seja o que for mesmo. Então, o que acontece? Eu já comecei a me estressar e, como eu disse, eu não levo a vida muito leve. Isso eu tô tratando na minha terapia. Isso influencia com as pessoas ao meu redor e na forma como eu falo, na forma como eu ajo. Vou aplicar o pó translúcido da Bruna Malheiros, que eu amo de paixão também. Gente, é uma maquiagem super básica, só pra bater o papo com vocês mesmo. E com a cara lavada pra minha irmã. Tirar aquela fotinha bonita com o pai, sabe? Ah, aquela fotinha bonita. Enfim, e aí no aeroporto, Davi já começou a fazer umas birras, assim, de se jogar no chão e chorar. Gente, ele não é uma criança perfeita. É óbvio que ele tem aqueles momentos de birra, como eu já conversei com vocês. Mas aquele tipo de birra era a primeira vez de ele ficar chorando, berrando e chorando. Então assim, claro que já tava um nível de estresse absurdo, eu tive que ir pro outro aeroporto, foi uma confusão, as crianças já estavam há muito tempo no aeroporto, é uma criança, é óbvio. Eu vi muito comentário assim, muita gente se identificou, porque como aqui meu público é mais materno, as pessoas se identificam muito mais. Mas assim, muita gente falando, ah, criança irritante, isso é falta de educação, isso é falta de umas boas porradas. É óbvio que eu me estresso como mãe, é óbvio que eu perco a cabeça e ali eu queria esganar ele, né? E eu tenho que me controlar. Então, além de você tentar lidar com a situação, você tem que se controlar e requer paciência, requer uma tolerância a qual às vezes a gente não tem. Isso me desaba, né? Porque eu queria fazer alguma coisa, por mais que eu pegasse ele pro braço e sacudisse ele continuou com a birra dele. E continuou chamando atenção no meio do aeroporto e eu não sabia o que fazer. Eu queria, tipo, levanta aí, pelo amor de Deus, sabe? Lapisinho de sobrancelha da Quincy Berenice, que eu amo de paixão também. E eu já mostrei lá no Instagram e sempre uso aqui pra vocês também. Acho que aqui é meu quarto. É o quarto que eu compro, enfim. Então, assim, isso de certa forma causa uma frustração. Por quê? Você tenta fazer o que é o correto. O que é correto? Não que existe uma fórmula mágica, né? Mas você escuta especialistas, você lê. Eu, por exemplo, tô lendo um livro qual eu super indico, tô gostando bastante, que é o Help. E hoje em dia, gente, com as redes sociais, a gente é muito julgada, muito, né? Todo mundo é juiz. Todo mundo quer apontar o dedo sem saber da história. Todo mundo acha o que é certo e o que é errado. E não olha pra do próprio umbigo. Então, assim, antigamente a gente vivia numa educação com nossos pais que os meus avós, né, com os meus pais, era muito mais rigorosa. Nesse livro diz, eles não queriam um amor do filho, eles queriam respeito, né? E hoje a gente tá muito preocupada com que, né, o fato da mulher se inserir no mercado de trabalho. Antigamente a mulher era dedicada ao lar, a cuidar dos filhos e sempre naquela função, ela já era pré-determinada a isso, e o pai que tomava conta das contas, né, tinha que trabalhar. Enfim, não tinha, era aquele respeito pelo pai, só pela imagem do pai. Hoje em dia praticamente não existe mais isso. A gente fica muito refém dos nossos próprios filhos, e essa é uma opinião minha, tá? Eu acho sim que a tirania, o autoritarismo, ele não ajuda em nada. Eu acho que tudo que é exagero é ruim. Tudo que é exagero é ruim. Eu acho que tudo tem que ser um equilíbrio. Então você não pode nem ser muito rigoroso a ponto de ser um autoritário e viver uma ditadura, mas você também não pode ser muito molengo achando que, ai, meu filho tem opinião, ele é uma criança, ele já começa a ter, a querer as coisas desde criança, sabe, umas coisas que realmente mudou com o tempo e que não existia. Então para pra pensar o quanto às vezes os nossos pais respeitavam muito mais os nossos avós, sabe, do que hoje nossos filhos respeitam a gente, né? E eu talvez por ter tido uma educação com a minha mãe, com meu pai, só de meu pai olhar eu já parava, e meu pai não metia a mão em mim não. E aí minha mãe já era tipo aquela que, no final ela vai deixar tudo, sabe? No final ela vai permitir. Meu pai não deixa, vamos pedir pra minha mãe, né? E aquela pessoa que ficava lá brigando, tava sempre com a gente. Gente, eu vou usar essa paleta maravilhosa da Mariana Sade. Vou fazer uma maquiagem bem levinha, mas vou usar essa paleta incrível com as cores maravilhosas dela. Vou pegar esse pincel fofinho aqui da coleção Rose Gold também. Gente, o vídeo vai ficar longo como sempre, porque eu falo pra cacete, que saco. Mas vocês gostam
gosta de vídeo longo? Toma vídeo longo. Toma vídeo longo. Vamos limpar o pincel aqui que tá sujo. Quero nem saber. Marcelito nem vai cortar esse vídeo. Vou pegar essa aqui que é a Soft Brown, bem mais clarinha. E ela é opaca. Só pra fazer um leve esfumado aqui na minha pálpebra. Enfim, então o que acontece? Eu me sinto nesse dilema. Ao mesmo tempo que eu quero que meu filho tenha respeito por mim, que ele seja uma criança de caráter, que ele seja uma criança com uma boa índole, sabe? Que ele realmente saiba quais são as coisas corretas da vida, sabe? Seguir um bom caminho. E claro que eu tenho que fazer com que ele me respeite. Que ele saiba quem manda aqui, né? Mas claro que eu quero que meu filho me ame. E nesse livro eles falam, os pais antigamente não estavam preocupados com o amor, estavam preocupados com o respeito. E quando você tem respeito por uma pessoa, basicamente você sente o amor por ela. E eu tô nesse dilema de tentar me redescobrir como mãe, porque às vezes eu acho que o que eu faço não tá certo, não tá dando certo. Mas é claro, ele é apenas uma criança também. E que eu também tenho que entender isso. Ele tem apenas 4 anos e até quando ele era mais novo, eu achava que eu podia falar com ele como se ele tivesse, 12, discernimento. Nessa viagem, eu consegui reparar alguns erros meus de brigar e continuar falando da criança. Parece que tem um tempo limite. Vou pegar essa sombrinha aqui, ó, com o dedinho mesmo. Olha esse poder, gente. Choquei, linda. Então, assim, a criança, quando você dá um esporro nela, ela tem um tempo pra entender e assimilar o que você tá falando, né? Se você continuar falando igual uma louca, uma hora ela não vai nem ouvir o que você tá falando. E eu sou assim, eu falo pra caramba. Eu tenho que ser sucinta, direta. E tentar... Cara, o problema... Não sei como as pessoas que têm esse tamanho de unha conseguem se maquiar, porque Deus me defenda, senhor. Unha estilete, unha grande, às vezes é um problema pra determinadas coisas. Você não consegue fazer as coisas direito. Gente, tô aqui mostrando a realidade pra vocês. O cantinho nunca vai ser pigmentado. Mas aí eu volto com o meu pincelzinho fofinho, pego só um pouquinho dela e tinha uma maquiagem super leve. Só pra falar, ó, fiz uma coisinha. Enfim, aí eu vim... Eu perco às vezes nas coisas. E essa luz tá indo e vindo. Então, assim, o fato de eu desabar, que eu acho que toda mãe, nesse momento de estresse, de o seu filho não respeitar você ou não, né, por mais que você esteja fazendo a forma correta, entre aspas, e não tá conseguindo, às vezes a gente se descontrola, a gente meio que se destabiliza. E às vezes acontece comigo. Eu, normalmente, no momento de raiva ou no momento de sofrimento, assim, digo, de frustração, eu choro. Esse é uma característica minha. Eu desabo, eu choro, que nem uma louca. Vou pegar esse lápis preto aqui da Ramona Makeup, ele tem um pincelzinho aqui, vou testar ele só um pouquinho aqui na linha. Gente, olha, ele é super macio. Gente, isso aqui é o quê? Primeira vez que eu tô usando. Super preto e muito macio. Então, esse é o meu momento de desabar. Eu não desabo na frente do Davi, é claro, porque senão ele se sente assim, eu consigo o que eu quero, né? Tô fazendo isso e minha mãe fica vulnerável. Não, é óbvio que eu desabo no momento que o Davi não está. E me questiono 1000 vezes, o que eu tô fazendo de errado? Eu acho que essa é a pergunta que nós mães nos fazemos com mais frequência. O que a gente tá fazendo de errado, sabe? Só que é óbvio que vai ter a pergunta, será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô sendo intransigente demais? Porque eu também tenho uma situação um pouco delicada. Sou separada do pai do Davi, né? Então ele educa de uma forma lá e eu educo de uma forma aqui. Isso também é complicado. E o pai do Davi, ele é muito maleável. Ele pensa de outra forma em relação à educação. Isso ele já pensava antes de ter filho, sabe? Até com os sobrinhos dele, ele pensava de uma forma menos radical. Ele já trabalhou com criança. A irmã dele trabalha com criança, né? E ela é super paciente. Eu admirava ela como mãe, admiro, né, como mãe, e a paciência que tem, né, a forma de falar. Só que eu penso de uma forma diferente, porque eu acho que você não pode permitir que a criança faça o que ela quer, né, por mais que você tenha uma amizade, um vínculo ali, a criança, você tem que mostrar limite, você tem que determinar, você tem que chegar e falar, não, não é isso. E eu sou bem exigente, tipo, exemplo, Davi sempre comeu de tudo desde pequeno, desde bebê, desde 6 meses, eu sempre dei alimentação, de certa forma, saudável pra ele, né, quero comer chocolate, não almoçou, não vai comer, ponto, acabou. Eu sou bem intransigente nessas coisas, sabe? Eu não sou tão maleável assim. E às vezes eu vejo alguns pais... É aquela questão, não tô julgando, mas é minha forma de ver. Às vezes eu vejo alguns pais que simplesmente, então tá, come chocolate. Não quer comer fruta? Não tem problema não. Tem criança que não comeu fruta, sabe? Porque não quer.
deixa ela comer o que ela quer. Eu não penso assim. Então, o pai do Davi, ele é muito mais na conversa, ele não coloca de castigo. Acho que cria um vínculo muito grande e admiro também a forma como ele educa o Davi, mas eu acho que tem que ser um pouquinho mais rígido. E a gente conversando, ele conseguiu achar uma forma de que o Davi, ele retire aquilo que o Davi mais gosta, né, na relação deles. Eu tento fazer isso. Eu aprendi que a criança tem que perder o que ela mais gosta. E ele fala, Raquel, mas você não pode tirar, você tá, tipo, entrando em conflito com ele. Eu falei, não, mas é a forma que eu achei, porque como é que a criança vai entender o que ela perde se ela fizer as besteiras? Se ela sabe que ela tá fazendo errado, porque o Davi sabe quando faz merda. Ele sabe exatamente quando faz merda. E aí, ele não perder nada com aquilo, quer dizer que ele pode fazer aquilo sempre. No fundo, o Davi me desafia. Ele faz de propósito. Eu dou esporro nele e ele, tipo, me vendo, olhando ali e continua fazendo, sabe? Tipo, devagarzinho, mas continua fazendo. Isso me tira do sério, que eu acho que isso é uma falta de respeito, independente da idade da criança. Só que eu tô tentando aprender a me controlar e tentar achar outros artifícios ao invés de berrar. Eu já li também um artigo sobre berrar, muito, muito interessante. Já tem um tom de voz alto e eu fico gritando, berrando. Isso não dá limite, isso não mostra respeito pela criança pra você. Então eu tô aqui, gente, meio que desabafando mesmo de forma bem aleatória, compartilhando com vocês os meus erros, alguns erros que eu reconheci em mim, mostrando o quanto eu tenho que mudar em relação a isso, porque eu acho que a gente tem que sempre aprender com os erros. Vou usar esses cílios aqui, porque eu tô sem extensão de cílio, então, gente, tô capenga de cílio. Minha terapeuta fala assim, Raquel, pelo menos você sabe onde você tem que acertar, onde você tem que mudar, só que você não pode simplesmente falar assim, eu sou assim e ponto. Não, você tem que chegar e falar, eu vou conseguir, eu vou fazer, né, vou tentar. Isso é importante. E eu acordo todo dia, gente, com essas dúvidas na minha mente, na minha cabeça, tipo, pô, eu sei o que é certo e errado, eu continuo fazendo errado. Eu sei que, poxa, sei lá, eu quero criar uma rotina pra mim, eu continuo dormindo tarde, acordando, né, não na hora que eu gostaria, não acordo tarde, mas tipo, 9 horas da manhã eu já devia estar de pé, fazendo as coisas, aproveitando o dia. Enfim, então eu fico nesses questionamentos diários na minha cabeça, tipo, eu sei que tá errado e continuo fazendo errado, sabe? E não muda com a educação do Davi. E essa viagem me fez perceber isso. Com uma amiga minha lá, ela falou assim, Raquel, você acaba brigando demais com o Davi, isso acaba sendo indiferente pra ele, porque realmente quando ele fizer uma besteira, ele vai ficar... Meu Deus, eu não sei onde essa p desse vídeo parou. Eu falei, cara, será que ele parou antes? Ai, gente, não sei onde o vídeo parou. Enfim, estou falando que... Eu falei que eu admiro muito a Flávia Kalina como mãe, assim como eu admiro a minha ex-cunhada. E foi o que eu falei, eu acho que existem realmente mulheres, mães, que nasceram para ser mães. E eu admiro muito a forma como educa, a paciência, né? Tem mulheres que têm 4 ou 5 filhos e que incrível, maravilhoso, queriam ter mais, uma creche. Assim como eu respeito aquelas mulheres que não querem ter filhos. E foi o que eu falei, eu sempre quis ter o Davi, eu sempre quis ter um filho. Não foi planejado o Davi, mas eu sempre quis ter um filho. E ele me ensina cada vez mais. Eu sou muito guerreira por conta dele, eu sou o que eu sou por causa dele, mas eu quero... Sabe aquela ansiedade? Que eu acho que é por isso que eu tenho minha crise de ansiedade, que eu já fico planejando e me culpando de como eu sou hoje, porque venho imaginando o futuro, de como eu quero que ele seja. É muito ruim essas expectativas que a gente coloca em cima dos nossos filhos e as frustrações que nós mães sentimos porque achamos que não fazemos da forma correta. Tô usando esse blush aqui, que é o Warm Soul, da MAC. Então, essa viagem, tendo uma outra pessoa pra me analisar, vamos dizer assim, porque às vezes a gente não liga porque a nossa mãe fala, não liga porque a nossa irmã fala, mas ter uma terceira pessoa, uma segunda pessoa avaliando o seu comportamento e ela também convive, sabe como é, às vezes é bom pra gente se autoanalisar, né? Vou usar essa paletinha aqui da NYX, que é de iluminador. Eu vou usar esse aqui, uma mistura com esse. Que lindo. Mais puxado pro rosinha. Enfim, gente, é um bate-papo meio perdido. Eu espero sim vir aqui. Vou usar esse aqui, ó. Eu espero vir aqui mais pra frente pra ter um outro tipo de avaliação ao meu respeito. Eu quero terminar de ler esse livro que eu achei super bacana e acho super válido compartilhar com vocês para ler aí, porque assim, por mais que hoje em dia a gente tenha uma filosofia diferente da nossa, na época dos nossos avós, eu acho importante a gente também ter um outro olhar e uma outra percepção de como os nossos filhos podem ser no futuro. Amor e carinho é algo que a gente sempre deva dar. E eu tento todo dia ser mais amiga do Davi, mas eu acho que eu tenho que melhorar muita coisa em mim pra
Porque, assim, uma coisa que o pai dele uma vez falou, e assim, é normal, nossos filhos são o que a gente é, né? E ele fala que as frustrações dele não é em relação ao Davi, é em relação a ele. Quando o Davi vai embora, ele fica analisando o que ele errou e que podia ter consertado o Davi, nas atitudes dele. A minha era sempre, tipo, como eu queria consertar o Davi, mas eu me avalio sempre da forma como eu trato o meu filho, e ele é um reflexo meu, né? Então, a minha maior dificuldade, então, hoje não é educar o Davi, sim me reeducar para que ele veja uma imagem diferente da mãe dele, sabe? E esse fato de eu ser um tanto quanto estressada, ser um tanto quanto impaciente, às vezes eu acabo realmente passando isso pro meu filho. E isso me mata, isso faz com que eu morra às vezes. Mas isso não significa que eu tenho que ser uma mãe passiva, né? Permissiva, que eu tenho que deixar que meu filho faça tudo. Não, mas eu quero que o Davi olhe pra mim e já me respeite. Ele já faz isso muito. Vou dar um exemplo. Quando eu falo, Davi, você não vai comer chocolate, ele pode chorar e falar que não. Ele não come. Aí alguém oferece, vai lá. O Dani já fez isso, já deu escondido chocolate pra ele. E ele falou assim, não, mamãe, Dani, minha mãe não deixou. Ele vinha até a mim pra perguntar se ele podia comer chocolate. Mamãe, o Dani tá me dando chocolate, eu posso comer? Então ele não comia escondido, né? Uma vez a Edjane foi dar um pãozinho pra ele e eu falei assim, você pode comer só um pãozinho porque você acordou muito tarde, você vai almoçar daqui a pouco. E aí ela sempre corta o pãozinho em dois, né? Um pãozinho, tipo aquelas bisnaguinhas, e ela corta em dois. E quando ela dá no prato dele, tá em dois. Ele, não, Edjane. A mamãe disse só um pãozinho. Aí ela falava, não, Davi, mas é um pãozinho que tá aí, é porque eu dividi em dois e tal. E ele vinha até a mim e perguntar, mamãe, Diana tá me dando 2 pãezinhos. Aí eu falava assim, não, filho, pode comer, é um pãozinho dividido no meio que acaba ficando 2, mas pode comer. Então, assim, ele tem um certo respeito por mim, mas às vezes eu acho que o Davi, ele quer me desafiar sempre, sabe? Quando eu chego, ele muda. Isso é normal, qualquer criança, né? Sempre tem esse feedback com a mãe, né? O problema é a mãe. Mas, enfim, e eu tento sempre modificar algumas questões em relação a isso. Deixa eu ver que batom eu vou usar. Vou usar esse daqui, que é novo, da Eudora. Matte Tint Batom Líquido. Eu recebi e não casei. A consistência dele é como se fosse em gloss. Nesse tipo de batom eu prefiro passar um lápis, mas como eu resolvi, já acabei aplicando ele direto, esqueci de aplicar o lápis pra fazer com que ele não escorra muito. Olha, ele é bem bonito. Não sei se ele vai secar. É a primeira vez que eu tô usando, então não sei se ele vai dar aquele efeito mate seco, sabe? Ou se ele vai ficar com essa aparência de gloss. É isso, gente. Para vocês que estavam com saudade daquele vídeo demorado da Hanka, eu vou colocar, não sei se eu coloco, minha tiara alcochada. Olha, pra dar uma outra aparência no meu look. Mas esse daqui é o meu lookito, acessórios, ó, vou mostrar pra vocês, é um vestidinho assim bem soltinho, bem confortável pra almoçar. Aí eu posso colocar essa tiara alcochada que é da Carina Acessórios, os brincos também são da Carina Acessórios, esse aqui é da Sorro Joias, e esses aqui são misturados, eu não lembro de onde é, esse aqui é da Anne Haim, e esse foi de uma menina que eu recebi agora e eu amei. Vê se eu coloco pra vocês aqui. Enfim, gente, foi um bate-papo bem longo, coitado do Marcelo que vai editar esse vídeo. Eu, como sempre, uma maquiagem até simples, eu falo pra caramba, às vezes eu me perco, mas assim, eu sinto como se estivesse falando realmente com uma amiga aqui e tentando compartilhar um pouco da minha experiência, um pouco das minhas angústias, um pouco do que eu quero ser como mãe. Enfim, um pouquinho, um bate-papo com vocês. Espero num outro vídeo ser mais sucinta, com assuntos mais diretos, assim, pra que na minha experiência do que eu tô usando agora, de repente eu possa ajudar você que tá aí de alguma forma também. E pra que, claro, você nunca se sinta sozinha, porque você não está sozinha. Então não se sinta sozinha jamais, tá? Você não é a única. E é isso. Gente, Suzana Rola. Estou sem meu Invisalign hoje, porque como eu vou sair pra almoçar, eu já tirei ele. E pra quem não sabe, Invisalign é um aparelho, eu tô mostrando lá no Instagram sobre ele. Então assim, eu já tirei, tá com pinizinhos aqui do aparelho. Então como eu já vou comer, eu já tirei ele porque tem que tirar pra comer. Então é isso. Ele parece que tá secando, ó. Tá secando, vamos ver qual vai ser o resultado. Beijo! E até o próximo vídeo, gente. Obrigada. Tchau! When we fall down together, it's just us, it's now or never.